Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro. Peguem lá seu material de estudo, livro integrado, tá? E abram na matéria de matemática. Isso mesmo, hoje vamos ter matemática, como toda sexta-feira temos. E abram na página 187. O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar geometria plana, tá? Geometria plana. Então, acompanhe comigo a explicação do assunto. Muito bem. Observe o contorno feito com lápis em uma folha de papel de uma das faces de cada sólido geométrico. As figuras obtidas são denominadas figuras geométricas planas. Isso aqui é um cubo, tá? É um sólido geométrico chamado cubo. Vou pegar o cubo, colocar em cima de uma folha de papel e vou pegar o meu lápis e vou fazer um traço desse cubo. Esse traçado aqui que eu fizer resultou nessa imagem aqui, tá vendo? Então, essa imagem aqui foi formada pelo traço que eu fiz do cubo no papel. Então, ela é lembra um quadrado, ok? Vamos fazer outro. Agora, vou pegar uma pirâmide, vou fazer o traçado dessa pirâmide também numa folha de papel. Qual a imagem que eu cheguei? Olha a imagem que ficou. Ficou a imagem de um triângulo. Essas duas imagens aí, o quadrado e o triângulo, elas são figuras geométricas planas, tá? Então, como diz aqui no assunto, o quadrado e o triângulo são figuras geométricas planas. Muito bem. Agora vamos fazer vamos praticar um pouquinho da atividade na próxima página. Na página 188, nós temos uma atividade 1 e a número 2. A número 1, você vai ver que temos aí algumas figuras geométricas, alguns sólidos, aliás. De um lado, nós temos os sólidos geométricos e do outro lado, nós temos as figuras que são formadas. As faces delas como são formadas, como se eu pegasse e desenhasse no papel, ok? Então, você vai ligar qual é a face de cada figura, de cada sólido geométrico, tá bom? Ligue corretamente. A número 2, você vai observar que existem algumas placas de trânsito. Você vai observar a figura geométrica de cada placa e vai colocar o nome embaixo, que aquela placa lembra que figura geométrica? Um quadrado, um triângulo, um círculo, tá bom? Aí você vai colocar o nome. Muito bem. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre classificação de algumas figuras planas, tá? Então acompanhe comigo a explicação. Aí eu tenho nessa parte classificação de algumas figuras planas. Observe as figuras abaixo e os nomes que aparecem embaixo de cada uma. De azul, nós temos um trapézio. De verde, nós temos um paralelogramo. De laranja, temos um quadrado. E de vermelho, um retângulo. Cada um dessas figuras aí, elas têm esse nome. Essa é a classificação, ou seja, o nome de cada uma. Essas imagens aí, elas são planas, tá? Nenhuma delas é redonda, ok? Muito bem. Agora nós vamos praticar a atividade que está embaixo desse assunto. Vamos ver o que vamos praticar. Muito bem. Então, o que é para você fazer na atividade embaixo da classificação que nós acabamos de aprender? Você vai pintar as figuras que estão aí de acordo com a cor que está na figura de cima, do trapézio, do paralelogramo, do quadrado e do retângulo. Você vai usar as cores que estão lá para fazer a atividade que está aí embaixo, número 1, tá bom? Então, você tem que pintar veja a figura, compare com a que está em cima, e aí você pinta quando tiver certeza, tá bom, gente?
Agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos dessas figuras, que elas são compostas por linhas. Vamos acompanhar essa pequena explicação, por favor, tá? Os elementos das figuras planas que são compostas por linhas, tá vendo? Isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha. Só que essas linhas, elas têm um nome. Por exemplo, cada linha aqui, ó, essa linha aqui se chama lado. Então, quantos lados tem essa figura? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Quantos lados tem essa outra? 1, 2, 3, 4. Ok? Só que o que é vértice? Tá vendo esse nome aqui? Vértice. O que é vértice? Vértice é justamente esse encontro aqui, ó. Eu peguei uma linha e essa outra linha aqui se encontraram. Então, tenho um encontro aqui, um outro encontro bem aqui, um outro encontro bem aqui e um outro aqui. Então, quantas vértices eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. A mesma coisa você vai fazer nessa figura. Quantas vértices eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Olha aí, fácil, né? Agora, então, vamos praticar um pouquinho a atividade embaixo? Acompanhe aí. A atividade que vocês vão fazer é a número 2. A número 2 diz assim: Pedro desenhou em seu caderno figuras geométricas com 4 lados. Você vai circular as figuras que Pedro desenhou, que tem 4 lados. Então, você vai fazer um círculo, tá bom? Faça um círculo em todas as figuras que tem 4 lados. Depois, você vai responder as 3 perguntas que tem aí. Letra A. Quantas vértices tem as figuras que você circulou? Então, para ajudar você a saber quantas vértices tem, faça aquele pontinho de bolinha que vai ajudar você a conseguir fazer, ou seja, a contar quantas vértices tem, tá? E aí você tem as opções 3, 4 ou 5. Então, você vai ver e vai marcar o X em apenas uma opção, tá? Letra B. A letra B, você vai fazer um X naquelas figuras que tem 3 lados. Então, você vai contar quais são as figuras que tem 3 lados e fazer um X nelas, tá bom? Letra C. Qual o nome das figuras geométricas que tem 3 lados? Como que nós chamamos essas figuras que tem 3 lados? Aí você vai colocar o nome lá, tá bom? E quantas vértices tem cada triângulo? Aí você vai conferir lá. Você tem 3 opções e você vai escolher apenas uma opção para marcar o X. Tá bom, gente? Essa é a segunda parte da atividade do assunto de hoje. Mas agora nós vamos para a página seguinte. Na página 190, nós temos a última parte do assunto, onde fala figuras congruentes. Então, você nada mais é do que imagens iguais. Então, temos uma atividade aí onde mostra uma árvore. Então, você tem 4 opções de árvores aí. Então, você vai marcar um X naquela árvore que é igualzinha à que está em cima, que está na imagem original, ok? Do lado, nós temos aí a atividade 1 e 2. Então, no primeiro, você vai fazer o desenho de uma flor igualzinha, tá? Use as mesmas cores. E na número 2, você vai ligar as casinhas iguais. Elas não podem estar nas mesmas cores iguais, mas elas têm a quantidade igual de quadradinhos que foram pintados. Então, você vai fazer ligar cada uma e que é igual a outra, tá bom? Bom, gente, a nossa aula de matemática foi isso, tá? Geometria plana. Eu espero que vocês consigam fazer essas partes dessas atividades aí que estão muito fáceis, tá? E a nossa aula de hoje foi isso, tá? Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau!